que chama, hein? Chama. Por que você fala Chama, isso? muito legal. Essa história é muito legal. Chama, é assim, ó. Eu sempre gosto de contar isso. Primeiro eu vou explicar por que chama. Chama bons negócios, chama positividade, chama boas pessoas, chama bons clientes, chama coisas boas na vida, chama o progresso. Então, é um bordão. Mas essa sacada, eu lembro... Primeiro, eu tenho um cliente que ele chama Thiago Tecar. E ele é um cara que ele tem um bordão que é o esquece, tá estourado. Quando ele vende uma nave, ele fala esquece, tá estourado. E quando eu não conhecia ele, eu comecei a conhecer ele, ainda não era meu cliente, eu ouvi esse bordão, primeiro eu falava, nossa, meu, que chato. Mas fui seguindo ele, ouvindo o bordão todo dia, primeiro, chato. Depois, olha, até que tô me acostumando. Depois, comecei a achar legal e depois quis que ele gravasse um vídeo falando o bordão. E aí eu peguei essa sacada e falei, peraí, a primeira pessoa estranha, depois a pessoa começa a se acostumar, depois a pessoa acha legal, depois ela pede pra falar. Beleza, tava lá em Fortaleza andando de bug, aí eu falei assim, chama o sol, chama a positividade. Aí eu falei, pô, chama é legal, né? Vou usar isso nas minhas palestras, chama. Aí eu comecei a fazer. Hoje, quando eu vou nas minhas palestras, todo mundo pede pra eu falar o chama. Eu fiz um evento... palestrando para 3.500 contadores no Rio de Janeiro, eu fiquei 3 horas consecutivas tirando foto com a galera, isso é verdade, o pessoal sabe, aí você teve que fechar a fila porque eu tava atrapalhando as palestras depois, e todas as pessoas que tiravam foto comigo, elas queriam fazer o chama. Então as pessoas se identificam com isso. Então o bordão é uma estratégia de identificação na rede social. E por mais estranho que pareça no começo, por mais que você seja julgado no começo, depois as pessoas começam a acostumar, depois elas começam a gostar, e depois elas pedem para você falar, né? E aquilo que eu sempre falo para os meus alunos, as pessoas falam assim, não, mas eu tenho medo de entrar na internet, ou, não, é muito óbvio o que eu falo. Primeiro, você mesmo fala que o óbvio só é óbvio pro olho treinado. E o que eu acho é o seguinte, o que é óbvio pra gente pode ser a virada de chave pra uma outra pessoa. Então o que é óbvio e a gente não compartilha pode ser a virada de chave pra uma outra pessoa. E você vai ser julgado. Sim. Você vai ser chamado de blogueirinha, mas eu falo que blogueirinha é a palavra que o incapaz utiliza pra não fazer o que precisa ser feito na internet. Então ao invés dele te incentivar, que você tá começando ali, ele te critica, porque ele sabe que ele não consegue fazer.